não, a gente vem aqui toda quinta-feira, das 19h45 às 20h15. Meia hora para transmitir conteúdos e essas lives ficam aqui gravadas porque o nosso objetivo, o nosso interesse, o nosso intuito é de compartilhar e que as pessoas entendam que é possível promover saúde natural, principalmente usando óleos essenciais. Se você nunca ouviu falar nada sobre óleo essencial, você está no lugar certo. Se você quiser saber mais depois que terminar de assistir esse vídeo, me chama que nós vamos conversar. Se alguém te mandou este vídeo, esta pessoa quer o seu bem, então converse com ela após assistir esta live, porque nós temos muitas coisas boas para te ajudar. E eu queria falar que saúde é um processo e é uma construção. Eu estou aqui numa casa. Esta casa precisou primeiro ter um projeto. Depois do projeto, a gente teve que fazer o alicerce da casa e depois construir. Se a gente constrói de qualquer forma, fica muito frágil essa construção. E a nossa saúde não é diferente. Minha filha, o que isso tem a ver com óleos essenciais e com naturopatia, porque eu sou naturopata? Tudo. Porque eu preciso me planejar, eu preciso construir saúde, porque, como eu digo sempre, saúde não vem de graça para ninguém e ninguém vai dormir normal e acorda hipertenso. Ninguém vai dormir normal e acorda diabético. Ninguém vai dormir normal e acorda com qualquer distúrbio que seja. É a construção do que eu fui colocando no meu organismo e de emoção, de produto, de tudo é que faz a diferença. Por que eu estou falando disso? Eu vou guardando vários produtinhos que eu vou achando pela casa para mostrar para vocês que não é só tomar o óleo essencial, que hoje eu quero falar principalmente da questão das emoções com os óleos essenciais, mas é também o que a gente passa na pele, o que a gente bebe, o que a gente come, o que a gente limpa a casa. Então, por exemplo, esse creminho bem bonitinho que parece inofensivo, quando a gente vai ler o rótulo aqui, ele vai falando aqui que ele tem parafina. Parafina, boa noite. Parafina é derivado de petróleo. Derivado de petróleo entope os seus receptores hormonais. Derivado de petróleo acumula microplástico no seu organismo. Derivado de petróleo faz muito mal para o seu corpo. Então, daí você compra lá, nossa, mas é de uma marca muito boa, mas a gente tem que ler o rótulo. Sabe o que mais que tem aqui? Que eu vi, ó, composição. Água, glicerina tudo bem? Se for a vegetal, mineral faz muito mal. Mas eu sei, ó, parafina e aí várias outras coisas. E aqui não tem óleo essencial, aqui tem a essência. E o óleo essencial é uma molécula natural, e isso é um óleo essencial, que é uma molécula natural, uma química que o meu corpo entende, que o meu corpo se identifica, que o meu corpo gosta e vai fazer bem. Agora, uma essência que tem no desinfetante, que tem nos limpadores de casa, fazem muito mal. Então, vou dar um segredo para você. Pega um olhinho desse aqui, estávamos falando hoje, né, Rita? Desse olhinho aqui, chamado Purify, que ele é uma misturinha, que aqui ele tem um pouquinho de melaleuca, um pouquinho de citronela, ele tem vários olhinhos essenciais que ele tem a capacidade de purificar. E o que eu acho mais legal da aromaterapia é a versatilidade. Por quê? O Purify eu posso usar no meu difusor, que ele vai servir como um repelente e como um purificador do ar da atmosfera. O Purify eu posso usar na minha pele, se eu tiver com alguma coceira, se eu tô com alguma micose, se eu quero desodorizar o meu pé, se eu tenho fungo de unha. O Purify eu estava ensinando para as meninas
Quando a gente usa meia de algodão, tá muito calor ou anda muito na chuva e o pé fica molhado, quando eu calço a meia, eu pingo uma gotinha de Purify, porque essa molécula do óleo não vai permitir que fique com frieira. O Purify você pode usar como um desodorante. Como, Gi? Você pega umas gotinhas do Purify, você põe umas gotinhas de um óleo de coco e passa nas axilas, se você não quer fazer o desodorante roll-on, que eu já ensinei aqui. Eu ensino tudo, só não aprende quem não quer. O Purify eu uso na minha máscara de argila, eu adoro, porque ele é para purificar a pele. E o Purify eu uso aqui no álcool 70 para limpar as superfícies. Eu uso como desinfetante do meu banheiro. Viu quanta coisa, por isso que vai um vidrinho desse por mês aqui em casa, porque eu uso para tudo. Mas olha só que maravilha, eu estou tirando os tóxicos e os sintéticos da minha casa. Muitos estudos comprovam que transtorno do espectro autista tem a ver com acúmulo de toxina no organismo. Então, se a gente usa coisas que são naturais, isso faz toda a diferença. Então, é importante usar o óleo essencial, mas é importante beber água, beber muita água, uma água de qualidade. É importante eu prestar atenção no que eu como, é importante eu prestar atenção no que eu passo na minha pele, porque a pele é a barreira que impede, é o que liga o nosso externo com o nosso interno. E aí, em naturopatia, que eu atendo desde 89, iam as pessoas lá e falavam assim: Gi, tá com uma bereba aqui. E se ele vai no tratamento convencional, vai dar um corticoide. Nossa, ficou bonita a pele. Mas o que aconteceu com aquela sujeira? Que a nossa pele, que é o maior órgão que a gente chama em homeopatia de exoneração, que ela tá pondo essa sujeira para fora, o que acontece se põe para dentro? Essa sujeira voltou para dentro. Então, entende que é muito importante um processo, uma construção da sua saúde e também da saúde mental. Para a saúde mental, eu preciso cuidar de várias coisas. Eu preciso também cuidar da minha alimentação, porque se eu me entupo de congelado, se eu me entupo de refinado, se eu me entupo de fast food, fica muito difícil, eu não estou tendo energia vital. O que me dá energia vital? Fruta, legume, verdura, os alimentos integrais, as comidas vivas. Pensa, porque eu não sou muito a favor de comida congelada. Por que a gente congela uma coisa? Porque se eu deixar aquela mesma coisa ou na geladeira ou fora, ela vai apodrecer. Significa que o ciclo dela de maturação acaba. Então, eu não gosto da comida congelada, energeticamente falando, porque ela perdeu a força vital dela. Então, eu opto pelos alimentos frescos. É claro que de vez em quando tem algumas coisas congeladas, mas eu procuro, a maior parte do tempo, usar alimentos frescos e comer comida de verdade. Tem pé daquilo, é super legal para você comer. Existe pé de arroz, pé de feijão, pé de trigo que faz o pão, para de falar mal do pobre do pão. Tem pé de amora, pé de mamão, pé de maçã, mas não tem pé de Coca-Cola, não tem pé de Big Mac, não tem pé de batatinha uma chips, não tem pé de Doritos. Então evite comer. Gi, você nunca come? Como, mas é muito esporadicamente. O que eu sempre ensinei para todo mundo que vai no Espaço Energia Vital. A gente não tem uma rotina durante a semana, vamos tentar manter essa rotina com os hábitos e com a alimentação. No final de semana, tudo bem dar uma derrapada e uma escapada, mas durante a semana vamos tentar manter, que é o que aqui a gente faz aqui em casa. Então, de segunda a sexta, a gente come certinho, a gente come muita salada, a gente come às vezes um bifinho grelhado, muito legume, o pratão de salada, come quinoa, que é um alimento sagrado, come muito dos integrais. E de final de semana a gente se permite, eu adoro um docinho, a gente se permite comer, às vezes um dia come um brigadeiro, outro dia come um chocolate, mas eu vou dar
uma dica para você. Eu criei o hábito de todos os dias comer 3 tâmaras. Quando a gente come 3 tâmaras todos os dias, a gente nutre a energia do baço, e é a energia do baço que faz com que a gente tenha vontade do sabor doce. Depois que eu comecei a comer essas tâmaras, eu parei de ter vontade louca, alucinada de comer doce. Então, se você quer, faça isso. Então, eu já falei do Purify, que é um mix de óleos essenciais e que ele purifica inclusive a nossa energia. Comentei com as meninas hoje falando do desapego, que outro dia eu vou fazer um videozinho só falando sobre ele, que para mim está sendo fantástico, um óleo que eu estou usando e o desapego está aflorando e eu estou adorando isso. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho também sobre as emoções, sobre óleos essenciais que a gente pode usar, que ajudam a gente a elevar o nosso humor. Mas, de novo, eu vou falar, assim como eu falei da casa, que é uma construção, que é um processo. Não adianta você só usar o óleo essencial e você não comer comida de verdade, você não praticar atividade física, que é muito importante, você não cuidar da sua saúde intestinal, porque a ciência já comprova que nós temos um eixo que liga o nosso cérebro ao nosso intestino e 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, se você só come bobeira, se você tem uma alimentação extremamente ácida, se você não busca levar o seu corpo para a alcalinidade, o seu intestino vai estar e ele estando assim, você vai ter uma hiperpermeabilidade intestinal ou uma disbiose intestinal e isso não deixa com que o seu corpo absorva micronutrientes. Por isso, é muito importante a gente prestar atenção na nossa alimentação, a gente comer muitas fibras, a gente tomar os probióticos e comer os pré-bióticos, que são os alimentos que as boas bactérias do nosso intestino se alimentam. E eu também uso o óleo essencial para isso, que é o nosso mix ou blend ou mistura da digestão, chamado Zengest, e eu tomo ele todo almoço e todo jantar. E hoje eu estava explicando para uma pessoa, ela falou assim, mas todo dia? Todo dia? Eu não como salada todo dia? Eu não como fruta todo dia? Então eu tomo essa mistura de especiarias que faz com que o meu estômago, só o estômago deve ser muito ácido quando entra o alimento, para que eu consiga absorver melhor os micronutrientes. E essa misturinha ajuda na nossa questão intestinal. E daí quando eu faço isso, quando eu consumo muitas fibras, e daí eu aumento um bom muco no meu intestino, existe uma camada de um muco que é importante, que são as fibras que fazem essa camada, que quanto maior for a camada, ela consegue, de uma forma bem simples explicando, ela consegue deixar que não ultrapassem bactérias nocivas, fungos, e isso é muito importante. Então, eu quero que você entenda que é um processo. Tem óleo essencial para ajudar? Tem, mas você precisa cuidar dos seus sistemas, cuidar do que a gente chama de terreno biológico, para que você tenha muito sucesso com esse processo de construção. E se você quer elevar o seu humor, eu vou dar algumas dicas. Quando você acordar, primeiro põe um despertador suave. Segundo, se você conseguir acordar e dar uma bela espreguiçada na cama, vai fazer muita diferença. Quando você acordar, tenta abrir a janela para você receber a claridade, porque você vai despertando o seu corpo. E aí, tá precisando Peppermint, o meu relógio, que ele está sem energia. Vamos esperar, 8 badaladas, pronto. E aí você acorda, tenta olhar para a luz, ver a luz do dia, porque aquela claridade é muito bom. E durante o dia, na manhã, é importante a gente ter o cortisol circulando no organismo. Porque é o cortisol que fala, agora eu vou sair da cama, agora eu vou na academia, agora eu vou lá para o espaço de energia vital da aula de yoga, agora eu vou trabalhar. É importante. Durante o dia, o nosso cortisol está aqui
e ele vai caindo e à noite ele está baixo. Então não assuste se o seu exame de cortisol durante o dia, durante a manhã estiver alto, que é normal e é bom inclusive. E aí você se olha no espelho e sabe o que você faz? Se cumprimente. Bom dia, querida, tudo bem? Você tá linda, eu amo você, parece bobeira, mas faz toda a diferença. E aí, se você quiser estar ainda melhor, você vai pegar um óleo cítrico. Lá em cima eu tenho um óleo que chama Sunny Citrus, ou eu tenho um outro que chama Citrus Bliss. E eu adoro que ele já está no meu difusor, porque aqui nós temos difusor no banheiro funcionando para eu receber aquela névoa, que é uma química, que é uma molécula natural, que tem a capacidade de elevar o meu humor. E aí, você vai pegar o óleo cítrico, se você quiser ficar muito feliz. Você põe uma gotinha na palma da sua mão, fecha porque ele evapora, porque é volátil, esfrega a mãozinha, faz uma conchinha quando você está se olhando no espelho e já se olha nos olhos no espelho e fala: você é tão linda, você é uma amiga tão boa, você é uma excelente profissional. Faça 5 elogios para você, inalando esse cheirinho. Por quê? O óleo essencial é uma molécula muito pequenininha. E quando eu inalo fazendo essa conchinha, essa molécula bem pequenininha passa aqui pelos meus cílios olfatórios, chega no meu bulbo olfatório e ele faz uma atividade elétrica no nosso cérebro, ativando o nosso sistema límbico. Sistema límbico é o nosso sistema que traz lembranças para o nosso organismo. E você querendo ou não, você acreditando em óleos essenciais ou não, você sentindo o aroma ou não, essa molécula tem a capacidade de liberar dopamina no seu cérebro. Em 20 segundos, esse estímulo químico foi no seu cérebro, liberou dopamina, trazendo para você sensação de bem-estar, sensação de alegria, sensação de prazer. Eu adoro, eu falo para as pessoas, tire uma foto da sua cara antes de inalar e tire uma foto depois de você inalar para ver a diferença que dá. Eu tô vendo aqui, ó, o olho fica mais aberto, a gente já muda a nossa postura. E aí, ó, que eu tô te ensinando desde a hora que você acordou. Daí você vai pegar e vai tomar um copão de água. E essa água que a gente toma pela manhã não contabiliza como a nossa água do dia. E essa água que a gente toma deve ter uma gotinha de mais um óleo cítrico. Pode ser o limão, pode ser a tangerina, pode ser a bergamota. Eu tenho usado a tangerina. Eu vou mostrar para vocês como eu faço, que eu posso com a tangerina fazer de 2 formas. Ou só colocar pura debaixo da minha língua e engulo. E depois eu tomo o meu copão de água. Ou, se você não gostar agora do sabor, se achar que para você é forte, você põe um pouquinho de água na boca, pinga uma gotinha e toma. E por que nós fazemos isso? Porque a composição dos cítricos é uma coisinha chamada limoneno, uma das moléculas. E esse limoneno tem a capacidade de corroer petroquímicos. Lembra que a gente falou do petroquímico aqui? E nós temos petroquímicos, gente, não tem como evitar. Estão encontrando petroquímicos, antes encontravam microplástico no cordão umbilical das mamães, depois começou a encontrar nos órgãos e outro dia eu vi uma pesquisa que encontrou até no sangue. Então, quando eu tomo todo dia esse óleo, não só estou elevando o meu humor, mas também eu estou corroendo esses petroquímicos. E aí eu tomo o meu copão de água e eu tomo suplementos. Eu tomo clorela, eu tomo vitamina D, eu tomo vitamina K e eu tomo magnésio, que é o mineral da alegria. Muitos casos de estados depressivos são falta de micronutriente. O que mais eu tomo? Deixa eu olhar aqui. Eu tomo vitamina D, vitamina K, já falei. E eu tomo vários outros suplementos. Um deles é esse aqui, chamado Totalis, que ele é como se fosse um diase, mas ele tem frequência junto. E aí, eu vou ser feliz inalando o meu Breathe, que é o óleo da inspiração,
que aumenta a minha capacidade pulmonar, amplifica essa minha capacidade e eu já monto a minha garrafinha de água. Todos os dias aqui, todo mundo sai de casa com uma garrafinha de água. Eu coloco um outro óleo cítrico, mais o óleo de peppermint. E isso eu aprendi com o Dr. Dave, que eu adoro, que tem uma família linda, que é um médico, que hoje ele abriu mão das 5 clínicas dele, que ele tinha nos Estados Unidos, para ensinar as pessoas a se cuidarem com os óleos essenciais. E o Dr. Dave, que é um médico formado em Harvard, que estudou em MIT sobre o cérebro, que ensina a gente sobre tudo isso que os óleos essenciais fazem no nosso cérebro. Então, vê que você já liberou um monte de dopamina no seu cérebro e que isso vai fazer com que você esteja muito melhor, muito mais ativo, muito mais bem disposto. E o Dr. Dave ensina da gente fazer a combinação de um cítrico com o peppermint, porque o peppermint amplifica a nossa respiração, aumenta o nosso ATP e aumenta essa comunicação. Então, eu coloco lá na água e vou tomar a minha água. E aí, quando você vai almoçar e jantar, a gente toma os suplementos de multivitamínico e de ômega da doTERRA, porque esse é importante a gente tomar junto com a alimentação. E toma a gotinha do Zengest, porque lembra que eu falei para você que a gente tem o nosso intestino e 90% da nossa serotonina é formada no nosso intestino e que o meu estômago tem que ser muito ácido para receber os alimentos para que eu consiga absorver os micronutrientes. Então a gente come um pratão de salada para liberar muitas enzimas para o meu corpo e daí a gente come ou um arroz integral. Hoje eu não almocei porque eu tomei café da manhã, um cafezão, daí eu não almoço. Mas ontem a gente almoçou feijão preto, farofa, legumes no vapor, depois da salada. E aí eu já tomei o meu Zengest. E aí, quando eu chego em casa à noite, que eu vou tomar banho, eu já vou diminuindo o ritmo da casa, diminuindo o volume, diminuindo as luzes, porque lembra que eu falei que de manhã o nosso cortisol tem que estar alto e à noite tem que estar mais baixo? Eu já vou dando para o meu corpo um estímulo maior de calma, de tranquilidade. E antes de tomar o meu banho, eu pego algum óleo calmante, ou a lavanda, ou serenity, ou mandarina verde, ou a bergamota. Põe algumas gotinhas na mão, pego a minha pomadinha de Deep Blue, passo na região do meu fígado, passo na região dos meus rins e vou tomar banho, porque o calor e o vapor amplificam o efeito desses óleos essenciais. E aí eu vou jantar e aí eu coloco no meu difusor os óleos que eu quero para promover um sono muito reparador, porque só vai dormir bem quem acordou bem, quem passou o dia inteiro bem e vai dormir bem. E aí eu adoro esse olhinho aqui, chamado bergamota. Porque a bergamota, ela tem 2 funções muito poderosas. Ela traz a alegria e o bom humor dos cítricos, mas ela junto tem uma molécula chamada acetato de linalila. E a linalila tem a capacidade de acalmar o nosso corpo. Fizeram uma pesquisa que em 14 dias, uma pessoa que inale a lavanda e que tome benzodiazepínicos tem os mesmos efeitos relaxantes. Só que quem tomou uma molécula sintética não é um natural. E quando a gente faz isso aqui, a gente está cuidando de forma natural. E como eu posso fazer? Posso fazer um inaladorzinho assim, ó, que você coloca o olhinho aqui dentro, que ele já tá, e eu inalo, e isso é muito bom. Posso pegar uma gotinha e aplicar nas solas dos meus pés, porque as solas dos pés, elas são um excelente local para receber os óleos essenciais. Você quer saber se faz efeito? Pega uma fatia de cebola, corta, põe na sola do seu pé. Muito rapidinho você vai estar sentindo o gosto de cebola na boca, porque todo o seu corpo recebe. Por isso que a gente ensina a passar o óleo essencial nas solas dos pés. E ele vai trabalhar todo o nosso organismo. E eu adoro colocar no difusor.
entre outros óleos. Então, para relaxar, eu ponho a bergamota, o serenity, a lavanda. Se o negócio está muito puxado, a camomila. Ponho uma tangerina, que os cítricos relaxam. E daí eu vejo o que mais eu quero para aquela noite. Todo difusor tem um desse, ou a lavanda, a bergamota, ou o serenity. Todo difusor tem algumas gotinhas do Brief, porque quando a gente põe à noite, aprendi com o Dr. Dave, que ajuda na nossa saúde cardiopulmonar. É muito importante. Daí eu vejo o que mais eu quero. Se eu quero relaxar muito, eu coloco óleo de cedro, porque o óleo de cedro libera GABA no meu cérebro. É um neurotransmissor muito relaxante. E ele me dá aquele sono profundo. Se eu estou muito agitada, eu ponho o vetiver, porque ele também tem essa capacidade. Então é uma alquimia que todas as noites a gente ensina as meninas a fazerem. Aqui assistindo nós temos lindas curadoras do lar, que não só elas cuidam delas, como elas transbordam isso para as pessoas que elas amam, porque é tão maravilhoso, faz tanto sentido que a gente não consegue ficar sem falar sobre isso. E aí, antes de dormir, eu pego alguns olhinhos e coloco sublingual. Um desses olhinhos é aqui a nossa querida copaíba. Eu tenho lá em cima, na minha caixinha, que todas as noites eu coloco debaixo da língua uma gotinha de copaíba, uma gotinha de olíbano, uma gotinha de DDR e uma gotinha de açafrão. Porque são óleos que são antioxidantes. A copaíba, se você não sabe, é um dos maiores anti-inflamatórios do mundo. E a copaíba tem a capacidade de relaxar profundamente o nosso sistema nervoso central. Por isso a gente passa e indica a copaíba para as pessoas que têm problemas de tremores, para as pessoas que têm problema de ites, fascite, tendinite, para pessoas que estão ansiosas. Ele ajuda demais. E quando eu faço assim, ó, uma gotinha debaixo da língua, é a mesma coisa que eu estivesse passando na minha pele, mas não tem a barreira da pele. E quando eu faço assim, não vai ser metabolizado pelo meu fígado, ele já vai entrar direto na minha corrente sanguínea e vai me dar um efeito muito rápido. Gi, você coloca a copaíba no seu difusor? Difícil. Quando eu coloco a Adaptive, que tem a copaíba. E ó, ficou um pouquinho de copaíba aqui na minha mão, que eu que não sou boba nem nada, vou passar na minha testa e na minha pele, porque a copaíba faz maravilhas para a pele, gente. E é isso que é ser o curador do seu lar. E é isso que a gente ensina as pessoas quando elas se tornam clientes preferenciais através de mim. A gente ensina tudo isso. A gente ensina quando é melhor você tomar o óleo, quando é melhor você inalar o óleo, quando é melhor você passar o óleo. E a gente ensina a fazer os cosméticos. Inclusive, a gente vai ter dia 25 de fevereiro um curso para você aprender a montar a sua máscara de argila. Você quer aprender a montar sua máscara de argila para desintoxicar, para hidratar, para nutrir a pele? Vem com a gente dia 25. É isso que a gente faz e é isso que eu, como naturopata, tenho como missão. E eu vou falar só um pouquinho para vocês, que já está acabando o horário e eu falo muito, que eu só uso agora doTERRA. E eu vou contar para vocês o porquê eu só uso doTERRA. Porque a doTERRA é uma das... Eu não conhecia nenhuma empresa de óleo essencial, eu já trabalhei com muitas empresas que tem o que eles chamam de fornecimento por co-impacto. Nos lugares em que a doTERRA vai buscar esses óleos, e ela vai buscar nos melhores lugares do mundo, onde tem aquela química precisa para gerar aquele efeito, nesses lugares eles fazem a questão de pegar principalmente de pequenos produtores e de ajudar essa comunidade. Então, por exemplo, orgulhosamente, cada vez que eu tomo uma gotinha dessa aqui sublingual, eu sei que eu dei vida digna para as pessoas, para os copaibeiros da Amazônia. Graças à doTERRA, hoje os copaibeiros ganham 4 vezes mais. Graças à doTERRA, na época da pandemia, eles não passaram necessidade porque eles mandavam cesta básica, eles mandavam remédio, eles mandavam máscara e tudo o que precisava.
Então eles têm um cuidado tão grande por essa pessoa, e a gente conhece os donos e conversa com os donos da doTERRA, que são 7, e vê o brilho nos olhos dele porque eles ajudam pessoas, e eles já tiraram 2,5 milhões de pessoas da linha da pobreza. A gente entende que faz todo sentido usar o óleo essencial da doTERRA. Então, se você quer saber mais o que é você ser um cliente preferencial, que é você comprar os óleos com desconto, participar de promoções, e se você quiser, você participa de um programa de fidelidade como eu, que tiro a minha vitamina de presente, que pego o meu creme dental de presente, que pego o meu Deep Blue maravilhoso de presente, nós precisamos conversar. E além disso, quando você se torna um cliente preferencial do doTERRA através de mim, você ganha o meu curso de aromaterapia de presente, ele custa R$500, e você ganha a minha assistência. E tudo que eu aprendi, lembra que eu falei do Dr. Dave? Outro dia acabei um outro curso de 600 horas. Tudo que eu aprendo ali, eu monto resuminhos e mando para as meninas que estão na nossa lista VIP. Se você quer participar da lista VIP, você precisa estar comigo e precisa me chamar. Eu quero que você entenda que essa construção requer, para construir uma casa, eu não construo do dia para a noite. E eu quero que você entenda que a construção da sua saúde física, mental e emocional é uma construção. Não é impossível, a gente tem que dedicar tempo, energia, nós vamos junto pensar e ver a melhor abordagem para que você consiga isso, mas é possível. É possível porque a gente vê inúmeros relatos. Então, me chama porque eu quero te ensinar mais, e como deu o meu tempo e eu honro o tempo com as pessoas, eu já vou me despedir e eu agi do Espaço Energia Vital. Espero que você esteja bem e sei que você pode estar muito melhor usando os óleos essenciais. Me chama porque eu quero você comigo nessa jornada linda chamada aromaterapia. Se você quiser saber mais sobre os projetos de fornecimento por coimpacto, a clínica que eles têm nos Estados Unidos, que eles atendem as pessoas só com coisas naturais, o que eles têm do projeto Mãos que Curam, obrigado pela chuva de coração, projeto Mãos que Curam, Healing Hands, e a gente participa desses projetos, você entende que faz toda a diferença. E eu aprendi com um dos donos da doTERRA que ele fala, você, todo dia, tem que ser um milagre na vida de alguém, e é isso que a gente busca da hora que a gente acorda e olha lá para a janela. Então, fique bem, olha lá do começo o vídeo que vai ficar aqui para vocês, e eu agi do Espaço Energia Vital. Quero você comigo dia 25 de fevereiro, me chama para saber mais informações. E agora para você, eu digo tchau!